Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais convosco para recapitularmos uma nova lição. E esta lição está focada essencialmente no Messias, na vinda de Jesus Cristo. Ou seja, vamos ver no estudo dos Salmos, que é o livro da Bíblia, o maior livro da Bíblia que estamos a estudar durante este trimestre, vamos agora focar especificamente naquilo que o livro de Salmos diz sobre a vinda do Messias, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, ressurreição. Portanto, esse é o tema geral, portanto, da lição desta semana. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do querido irmão José Eloy Robalo, a quem vou pedir desde já que possa orar connosco para iniciarmos a nossa reflexão. Aqui estamos nas tuas mãos, Senhor, e te suplicamos que uma vez mais tu possas abençoar o estudo da tua palavra, este comentário da tua palavra, da tua lição, Senhor, que nos é dada todas as semanas. Tu possas abençoar o pastor Paulo Cordeiro, a mim também, aqueles que irão ouvir, e que nós possamos compreender a tua palavra de modo a ser benéfico para a nossa vida espiritual, de modo a ser uma bênção para a nossa vida espiritual. Amém, em preparação para a tua vinda, e que nós possamos realmente refletir o teu caráter, a tua imagem, que tu nos ajudes a limar as arestas, os defeitos no nosso caráter. Amém. E a adquirirmos plenamente a imagem de Jesus em preparação para os tempos que estão diante de nós. Amém, abençoa aqueles que estão ouvindo, que irão ouvir, Senhor, e que eles possam sentir o mesmo desejo e que possam ser alvo da atuação do teu Espírito também em preparação para a tua vinda, Senhor. Abençoa agora então o estudo da tua palavra, te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Amém. 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 Muito bem. Muitas vezes não se diz, mas é um facto que o povo de Israel, ao longo dos séculos e séculos da sua história, foi sempre um povo adventista. E porquê que nós podemos dizer isso? Porque eles aguardavam o advento do Messias. Obviamente, o primeiro advento, não é? Pois bem, nós hoje somos adventistas porque aguardamos o segundo advento. E porquê o segundo advento? Porque Jesus já veio uma vez, o Messias já veio uma vez. Mas isto para dizer, e volto a repetir, que o povo judeu foi, durante o início da sua história, e sabem, Israel constituiu-se como nação quando saiu do cativeiro egípcio. Pois bem, o povo de Israel foi um povo adventista porque aguardava prementemente a vinda do Messias. E neste livro de Salmos, portanto, existem várias passagens, como iremos ver, aliás é o tema da lição desta semana, portanto, passagens que falam exatamente desse Messias que estaria para vir. O que é interessante, e antes de dar a palavra ao irmão José Eloy, gostaria aqui de ler uma passagem que o autor menciona aqui na lição de sábado à tarde, e que é muito conhecida a todos nós, mas nunca é demais nós a lermos, que é no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e no versículo 27, fala aqui da experiência que Jesus viveu no próprio dia em que ressurgiu, não é? E ele ia a caminho de Emaús, encontrou-se com dois dos discípulos dele, enfim, não eram aqueles discípulos do círculo mais chegado, eram seguidores de Jesus. E então diz aqui o versículo 27 de Lucas 24: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Que todas as Escrituras eram estas? Pois bem, o versículo 44 especifica melhor. Diz assim o versículo 44: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, é Jesus a falar, de mim, ou seja, de mim, Cristo, estava escrito. E estava escrito aonde? Na lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? São os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e nos profetas e nos Salmos. Então reparem, no próprio dia da sua ressurreição, Jesus admitiu que ele, Cristo, era o personagem central de todas as Escrituras, começando por Moisés, passando por todos os profetas e também nos Salmos. Então o próprio Jesus diz que os Salmos fazem referência a ele. Pois bem, é isso que nós iremos ver. Ok? Que passagens do livro de Salmos é que fazem referência, portanto, a Jesus? E só ainda dando um vislumbre geral da lição, nós temos que na lição de domingo nós iremos ver Jesus apresentado nos Salmos como o bom pastor, o abnegado pastor divino. Na lição de segunda iremos ver o Messias sofredor, portanto, sobretudo os acontecimentos que teriam a ver com o seu sofrimento e a sua morte. Na lição de terça-feira iremos falar do Deus do concerto, ou o Deus da aliança.
Depois, na quarta-feira, o Rei Eterno de Poder Inigualável. E, finalmente, na lição de quinta, um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso da ordem de Melquisedeque? Pois bem, também iremos tentar descodificar um pouco isto. Muito bem, isto foi uma introdução geral à lição. Irmão, para onde é que quer começar para nós falarmos, portanto, sobre Cristo revelado no livro de Salmos? O Messias revelado no livro de Salmos. Ora bem, eu também achei interessante um pormenor aqui ainda no comentário da lição de sábado, no comentário não, na lição, pois, na lição de sábado, diz que os salmos são ecos da oração de Cristo pela salvação do mundo. Eu acho interessante, porque nós quando lemos os salmos, nós sentimos que são orações dos salmistas, Davi, etc. São estes homens que fizeram estas orações, mas como o Espírito de Deus atua neles, acaba por ser ecos da oração de Cristo. Ou seja, é como se Cristo estivesse a orar e a dizer estas palavras também por intermédio do salmista, através do seu Espírito. E isto realmente achei muito interessante aqui. E eu acho que aqui durante a lição, o autor destas lições, a autora, vai comentar também um pouco, vai mencionar isso, este facto que os salmos são orações de Cristo. Não são só orações do salmista, mas são orações de Cristo. É interessante esse pensamento, uma vez que o Espírito de Cristo está ali, de facto. Aliás, em João, no capítulo 17, nós temos uma oração, que é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, que é uma oração de Cristo pelos seus discípulos. Não é uma oração dos discípulos a Cristo, é uma oração de Cristo em favor dos seus discípulos. Exatamente. E no livro de Salmos encontramos o mesmo. Mas já agora, irmão, aqui ainda na lição de sábado, há aqui tópicos, digamos, que são mencionados, são 13. A divindade, a filiação, pode enunciar, irmão. Sim. Portanto, são estes tópicos que são, portanto, mencionados ao longo da lição, não é? Os salmos falam da divindade de Cristo, da filiação de Cristo, Filho de Deus, a sua obediência, que seria feita aqui na terra, quando ele viesse, o seu zelo pelo templo de Deus, quando ele virou as mesas dos cambistas, a sua identidade como bom pastor, a sua traição por Judas, o seu sofrimento, os seus ossos não serem quebrados na cruz quando o soldado veio não chegou a quebrar os ossos porque ele já estava morto, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu sacerdócio no céu e a sua realeza no céu também. Então, perdidos muitos séculos antes de Jesus vir à Terra. Quando nós começamos realmente a selecionar estes versículos todos dos Salmos e a pôr lado a lado com os textos do Novo Testamento, nós ficamos impressionados como realmente há ali tanta coisa que se cumpriu em Jesus Cristo. Exatamente. E cumpriu só o pormenor. E cumpriu só o pormenor. E os escritores do Novo Testamento, eles compreenderam isso pelo Espírito de Deus atuando neles e deixaram isso escrito no Novo Testamento, que aqueles versículos daqueles salmos referem-se, realmente cumpriram-se na pessoa de Cristo. Muito bem. Isto é impressionante. O Espírito de Deus disse a eles e eles reconheceram que aqueles salmos referem-se a Cristo. Então é realmente impressionante. Não há como negar o facto que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, aquele que era predito nas Escrituras do Antigo Testamento, as Escrituras dos judeus, certo. Não é? E é impressionante como é que os judeus ainda hoje não aceitam Jesus como o ungido, o Messias, predito nos Salmos, predito nas Escrituras do Antigo Testamento. É impressionante como eles não conseguem ver. E eu acho que não querem mesmo ver. Não querem mesmo ver, porque eles até proíbem o estudo de certos capítulos da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, não é? Há certos capítulos que eles proíbem o estudo ou a leitura porque identifica Jesus como o Messias profetizado, predito nas Escrituras do Antigo Testamento. Se bem que muitos judeus já o aceitam como o Messias. Eu ia dizer isso mesmo. Mas a nação, em geral, não. Porquê? Porque eles estão neste momento à espera da vinda do Messias. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Estão à espera da vinda do Messias. Ou seja, não aceitam aquele que esteve aqui na Terra há 2000 anos. Mas, como disse, os salmos são tão claros, a Bíblia é tão clara, e Jesus explicou aos discípulos após a ressurreição tudo o que estava predito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos, que não se compreende como é que realmente muitos crentes nas Escrituras do Antigo Testamento, principalmente os judeus, não aceitam nem acreditam. Sabe, irmão, eu iria aproveitar exatamente este tópico que o irmão acabou de falar para dizer o seguinte: eu creio que uma das razões, não terá sido a única, mas eu creio que essa razão contribuiu grandemente para o facto de
os judeus, já no tempo de Cristo, não o terem aceito, e quando eu digo os judeus não aceitaram, estou a falar, digamos, numa boa percentagem da população judia, porque sabemos que muitos o aceitaram como Messias. Aliás, os primeiros membros da igreja cristã primitiva eram todos judeus, não é? Onde é que foi fundada a primeira igreja? Em Jerusalém, a capital do reino de Judá, não é? Portanto, e todos os primeiros membros, naquela fase inicial, portanto, antes da igreja se expandir por toda a Judeia, depois por Samaria, e começou a espalhar-se por todo o Médio Oriente, e depois entrou na Europa, finalmente. Pois bem, os primeiros crentes da igreja eram judeus. Eram judeus, é isso mesmo. Judeus, não é? Aliás, a Bíblia então não diz, por exemplo, em Atos capítulo 6 e versículo 7, que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7, o irmão se quiser acompanhar, portanto aqui nesta versão que eu tenho diz, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Outra versão diz, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, até líderes do judaísmo acabaram por aceitar Jesus como Messias. Mas a nação no seu todo, e como é que nós podemos dizer a nação no seu todo? Porque a nação fala através dos seus órgãos legislativos, essencialmente, e o Sinédrio, no ano 34 da nossa era, rejeitou formalmente, legalmente, digamos, Jesus como sendo o Messias. Então podemos dizer que a nação no seu todo, através da sua voz oficial, rejeitou Jesus como sendo o Messias. Mas muitos judeus, volto a insistir, aceitaram Jesus como Messias. Agora, estava eu a dizer, a razão principal, ou uma das razões pela qual os judeus não aceitaram Jesus, tem a ver com o facto de que, para além da Escritura sagrada que eles tinham também a sua própria tradição. Tradição essa que Jesus, por exemplo, fez referência em Marcos, no capítulo 7, quando fala aqui da tradição dos anciãos, por exemplo, Marcos 7, 3, a tradição dos antigos, Marcos 7, 5, a tradição dos antigos, Marcos 7, 7, em vão porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, versículo 8, porque deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens, versículo 9 fala a vossa tradição, versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Já Mateus, também em Mateus 15, fala também, portanto, destas palavras de Jesus sobre a tradição, e aqui em Mateus 15, 2 fala da tradição dos anciãos, no versículo 3 a vossa tradição, versículo 6 a vossa tradição, versículo 9, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, havia um livro que era considerado também sagrado, ao mesmo plano da Bíblia, que era a tradição dos anciãos, ou a tradição, portanto, dos antigos, não é? Que Jesus denunciou como sendo a vossa tradição. Não é a minha tradição, é a vossa tradição. Ok? Isso. E esta tradição, este outro livro considerado sagrado pelos judeus, entrou em competição com as Escrituras. E não só entrou em competição deturpando o sentido das Escrituras. Exatamente. E fez com que o sentido claro das Escrituras fosse deturpado. E isso fez com que, na mente dos judeus, eles não aceitassem Jesus quando ele veio. Correto. Não sei se o irmão já sabe onde é que eu quero chegar. Sim, eles pegavam nos textos que se referem à segunda vinda de Cristo e aplicavam na primeira. Então, como ele não veio na primeira, conforme os textos dizem que ele apareceria na segunda vinda, não aceitaram. Mas o que é interessante é que passaram-se 2000 anos e temos a nação de Israel estabelecida lá naquele sítio em 1947. 48. Em 48? Temos a nação de Israel estabelecida oficialmente, reconhecida pelo mundo inteiro como uma nação, e ainda hoje não aceita o Messias, 2000 anos depois. É verdade. Mas repare, o peso da tradição continua a ser, eu diria, é tão forte ou ainda mais do que no tempo de Cristo. Porque a chamada tradição rabínica hoje tem mais peso entre os judeus ortodoxos do que a própria Sagrada Escritura. Pois. E agora reparem, onde é que eu quero chegar com isto? Pois bem, temos os 2000 anos de história da Igreja Cristã e, mais uma vez, é também uma tradição dos homens que vem competir com a Palavra de Deus, que vem distorcer a Palavra de Deus e que vem impedir as pessoas, no geral, e sobretudo aqueles que se identificam como crentes cristãos, de estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, olha aqui o paralelo, agora vou resumir. Assim como uma tradição dos homens
influenciou negativamente a palavra revelada de Deus, deturpou-a no seu sentido mais claro, mais puro, e fez com que os crentes daquela altura não estivessem preparados para a primeira vinda de Cristo. Isso. Hoje, uma tradição Isso. também de homens Muito está a isso mesmo. perturbar, está portanto, a manchar a palavra de Deus e a não permitir que os profetas cristãos de hoje estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. Para a verdadeira segunda vinda de Para a Cristo. verdadeira segunda vinda de Cristo. Porque eles estão preparados para a segunda vinda de Cristo, os cristãos, mas estão preparados para a falsa segunda vinda de Cristo. Exatamente. Que vai ser a Mas não manifestação estão preparados suprema. para a verdadeira. Exatamente. Porque nós sabemos pelas profecias que irá aparecer, não é? Aquele inimigo de Deus e dos homens que foi expulso do céu, ele irá aparecer aqui na terra simulando a segunda vinda de Cristo. Exatamente. E todo o mundo cristão, católico, protestantes, irão aceitar esse ser como sendo a segunda vinda de Jesus à Terra. E os próprios judeus vão considerar... Não compreendem bem a Bíblia, porque não conhecem bem os textos, não compreendem, não estudam, irão acabar por aceitar esse ser e aceitar essa falsa segunda vinda de Jesus Cristo como se fosse a verdadeira, não é? Então, Exatamente. mais uma vez, as crenças, as tradições cristãs que não são baseadas na Bíblia vão acabar por exercer uma influência na compreensão dos textos bíblicos e acabarão por aceitar o erro, não é? Exatamente. Vai ter um efeito deletério na mente das pessoas. E isto, amigos, é muito importante. Porquê? Porque nós não podemos permitir que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, seja interpretada à luz de qualquer tradição humana, seja ela qual for. Seja uma tradição religiosa, seja filosófica, seja psicológica, seja o que for. E o interessante é para ser interpretada por ela própria com a ajuda do Espírito Santo. Isso. E o esquema do nosso inimigo espiritual invisível, o inimigo de Deus e dos homens, que foi expulso do céu, o querubim caído, ele é tão estratega que ele conseguiu, aquilo que ele conseguiu fazer com o judaísmo, pôr a tradição acima da Bíblia, sim, não é? Ele conseguiu fazer o mesmo no cristianismo. Exatamente. Isso mesmo. O cristianismo coloca a tradição acima da palavra da Bíblia. Isso mesmo. E a autoridade da Igreja acima da palavra de Deus. Isso mesmo. Então ele conseguiu fazer no cristianismo o mesmo que ele fez no judaísmo. Exatamente. Então ele está a enganar realmente o mundo inteiro. Exatamente. Não é? Mas isso que ele fez, isso que ele fez no cristianismo, eu diria é a versão 2.0 do que ele já tinha feito no judaísmo. Portanto, foi copy-paste. Portanto, foi copiar e colar, tal e qual, sem tirar nem pôr. Mas vamos lá à lição. Vamos à lição, exatamente. Portanto, então, a lição de domingo, portanto, fala, nós conhecemos pelos Salmos que Deus, o Pai de Jesus Cristo, e o nosso Pai, Deus, é considerado um pastor. Isso. E Jesus, o Filho de Deus, é também um pastor. Ou seja, Jesus tem o caráter do Pai. Tanto o Pai como o Filho têm o mesmo caráter. Ambos têm o coração de pastor. O que é que isto quer dizer? Nós sabemos que um pastor é alguém que se identifica muito com as suas ovelhas e preocupa-se com elas e está disposto a dar a sua vida para salvar as ovelhas. E Deus, o Pai e o Filho têm também o mesmo espírito, têm este caráter de um pastor. É por isso que ao longo dos Salmos Deus é descrito como um pastor. E muitos destes Salmos também se referem a Jesus Cristo e Jesus Cristo também é retratado nos Salmos como um pastor. Nós conhecemos bem o Salmo 23, o Salmo 23, mas se calhar não quer mais lê-lo, não é? Exatamente, é aquele que é mais conhecido. O Senhor é o meu pastor. E depois, no Salmo 78, no versículo 52 e 53, que a lição nos manda ler, também diz que ele fez sair o povo do Egito, Deus, como ovelhas, e os guiou como um rebanho. Diz o Salmo 78, 52 e 53. Ou seja, Deus atuou como um pastor e considerou o povo que saiu do Egito, liderado por Moisés, como ovelhas, como um rebanho. Então, Deus tem este espírito. E porque Deus tem este espírito, ele até preparou Moisés para ser também um pastor do rebanho quando ele o tirasse do Egito. Como é que Deus o preparou? Colocou a pastorear ovelhas, de facto, durante aqueles 40 anos em Midian. Qual foi a profissão de Moisés? Pastor. Porquê? Porque é que Deus lhe deu esta profissão? Porque esse é o caráter de Deus e Deus queria que Moisés tivesse o seu caráter. Qual é? A preocupação com as ovelhas. Então ele aprendeu a interessar-se por aquelas simples criaturas, não é? Pelas ovelhas, e quando ele tirou o povo do Egito, ele já tinha a paciência necessária para lidar com aquele povo que era como um rebanho de ovelhas que precisava de um pastor. Isso mesmo.
Então Isso. ele adquiriu o caráter de Deus. E Jesus Cristo também é assim. E porque eles são assim, eles atuam, e está descrito nos Salmos. Olhem, o Salmo 79, versículo 13, Isso, não eu é? ia para ler Nós, mesmo esse teu texto. povo, somos ovelhas do teu pasto. Portanto, o próprio salmista reconhece que Deus trata a sua igreja como ovelhas, como um rebanho de quem Deus cuida. E Deus conhece as ovelhas pelo nome, conhece uma a uma. Ele conhece a vida de cada uma, conhece os hábitos de cada um. Então, e Deus atua na vida de cada crente de acordo com esse conhecimento pessoal de cada ovelha de cada crente, Muito tal bem. como os pastores reais na vida real Isso. conhecem as suas ovelhas. Muito bem. Aquela tem a tendência para ir para ali, aquela tem a tendência para dar amarradinhas na ovelha do lado. Portanto, o pastor conhece as tendências, conhece cada uma das suas ovelhas, e Deus conhece cada membro da sua igreja, conhece cada ovelha e tenta cuidar dela, portanto, tal como o pastor verdadeiro. E é isso que nós vemos nos Salmos. Olha, por exemplo, o Salmo 100, o versículo 3, também. O seu povo, não é? Fala no seu povo como um rebanho do seu pasto, não é? O Salmo 100, versículo 3. O Salmo 28, versículo 9, diz que o Senhor salva, o Senhor apacenta, portanto, mostra aqui Deus retratado como um pastor, o Senhor apacenta. E, portanto, o Salmo 103 diz que o seu povo é um rebanho. E depois diz no Salmo 80, versículo 1, que Deus guiou José como se guia um rebanho, Deus guiou É isso. José. Portanto, Deus atuou como um pastor para José. Em tudo aquilo que lhe aconteceu, o Senhor cuidou dele, foi cuidando dele, não é? Para ele não se desviar do caminho, porque a tendência era pensar, Deus já não cuida de mim, não se interessa por mim, então eu também, o que é que eu estou aqui a fazer? A tentar obedecer. Olha, vou seguir a minha vida, vou seguir o meu caminho. Mas o Senhor tentou guiá-lo como uma ovelha, para ele não desanimar, não desistir da sua fé, e o Senhor o foi guiando lá no Egito, depois de ser vendido pelos seus irmãos. Portanto, vemos aqui, de facto, que ao longo dos Salmos, Deus é um pastor e nós somos as suas ovelhas. Agora, Jesus foi de facto assim. Isto era uma retratação do caráter de Jesus. Quando ele viesse à Terra, Jesus teria este caráter, teria esta maneira de ser, teria esta personalidade. Teria. Nós, a lição manda-nos ler João, o Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 11, 12, 13, 14 e 15, e nestes versículos nós encontramos que realmente Jesus tinha este caráter. Ele próprio o diz. No Exato. versículo 11 do capítulo 10 de João, ele diz: Eu sou o bom O bom pastor. pastor. Eu sou o bom pastor. E é tão bom que vai até ao ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Diz isso no versículo 11, não é? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E depois diz que Jesus diz acerca de si próprio no versículo 12 que ele não é mercenário, porque ele é o bom pastor. Isso. E o bom pastor não é mercenário, mas o mau pastor é mercenário. É. E há muitos pastores ao longo da história, não é? Da história da igreja, do povo do Senhor, antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Há muitos episódios em que nós vemos que realmente muitos pastores eram mercenários e não pastores. Depois diz no versículo 13, Jesus diz que ele não foge. Jesus não foge, não é? O bom pastor não foge, diz o versículo 13 do João 10. Jesus está a dizer aos discípulos que ele é um bom pastor que não foge das ovelhas, não é? Ou seja, ele não deixa as suas ovelhas entregues à sorte, não é? Pois, exatamente. Ele tem cuidado das suas ovelhas. E no versículo 14 ele diz, eu conheço as ovelhas. E no versículo 14 ele diz que as ovelhas também o conhecem a ele. Isso. E depois no 15 ele diz que dou a vida. Eu sou um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele repete isto no versículo 11 e repete isto no versículo 15. Eu dou a vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus aqui está-se a identificar com o caráter de Deus expresso nos Salmos do Antigo Testamento e também expressa o caráter de Cristo. Porquê? Porque nós sabemos que quem se manifestava em todo o Antigo Testamento era Cristo. Era Cristo. Ou seja, o Jeová do Antigo Testamento que se manifestava aos profetas, que se manifestava ao povo, na saída do Egito, no Monte Sinai, etc. Ao longo do Antigo Testamento, o Jeová que aparece e se comunica com a raça humana é Cristo. É Cristo, sim. Portanto, quando a Bíblia fala de Deus como o pastor, está-se a referir também, de facto, a Cristo, porque o Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo para ele o redimir. Certo. Não é? Então, Cristo é que aparece, Cristo é que dá a cara, Isso. Cristo é que se manifesta em todo o Antigo Testamento e agora veio fisicamente, não é? Em corpo humano, para estar com a raça humana. Há 2000 anos atrás foi isso que ele fez. Então, este caráter que Cristo manifestou e que diz aqui em João 10 é o caráter manifestado, é o caráter de Deus que nós notamos nos Salmos, não é?
Então, isto é muito interessante. E no versículo 16 deste mesmo capítulo 10, ele diz que uniria as ovelhas num só rebanho. O que é que isto quer dizer? Infelizmente, devido aos erros de doutrina que existem, às ideias erradas sobre Deus que existem em todo o mundo, há pessoas que estão espalhadas aqui e acolá e que não estão no aprisco de Jesus Cristo. Estão espalhadas, uns acreditam numa coisa e outra, mas no fundo são ovelhas que estão transviadas. E Jesus diz que vai trazê-las todas dos sítios onde estão, dos erros que têm, de doutrina, de compreensão, de tudo, vai trazê-los para a compreensão correta da verdade e para eles compreenderem quem é de facto Jesus Cristo, quem é Muito de bem. facto o Filho de Deus. Muito bem. Então vai haver um só aprisco, um só rebanho, agora no fim dos tempos, não é? Irmão, se me permite, e só para reforçar essa ideia que o irmão aí deu, porque eu já encontrei pessoas que ficaram admiradas quando eu disse que o Jeová do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Há muitas passagens, mas eu só vou indicar duas. Em Êxodo 3,14, quem é que falou com Moisés a partir da sarça ardente? Diz aqui o versículo 14, ele perguntou, no versículo 13, Moisés perguntou, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E agora o Senhor vai lhe responder, versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E o eu sou é uma frase, é uma palavra que Jesus usou ao longo do seu ministério, muitas vezes, referindo-se a ele próprio. Exatamente, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou isto, eu sou aquilo. E em João 8,58, quando Jesus estava a dialogar com um grupo de judeus, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. O que é que Jesus estava a querer transmitir? Tanto que os ouvintes, os líderes religiosos da igreja do seu tempo, os líderes da igreja, eles entenderam isso. E tanto que entenderam, pegaram em pedras para o apedrejar. Exatamente. Logo o versículo a seguir, 59, diz, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Porquê? Porque eles perceberam que Jesus estava a fazer-se ou identificar-se com o Deus que apareceu na sarça ardente a Moisés, lá no Monte Sinai. Exatamente, isso mesmo. Exatamente, isso mesmo. Eles não... E depois temos um outro texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, os primeiros 4 versículos, que diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quem foram estes pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar? É uma clara referência àquela nuvem que os cobria do sol, não é? Durante o dia, não é? E este mar é o mar vermelho pelo qual eles passaram. E ele diz no versículo 2, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, esta passagem pelo mar foi um batismo simbólico ou real, não é? Porque foi um batismo em massa, digamos assim, porque Moisés não poderia certamente batizar um por um, porque a multidão que saiu do Egito era aproximadamente de uns 2 a 3 ou 4 milhões de pessoas, não é? Portanto, e então ele diz, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, versículo 3, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui Paulo identifica claramente que aquele Deus que guiou o povo de Israel desde a saída do Egito por toda a peregrinação no deserto até chegarem à terra prometida era Cristo. Exatamente. Porque desde a entrada do pecado no mundo, desde que Adão e Eva pecaram, que o Pai entregou a Cristo toda a comunicação com a raça humana. O Pai deixou de comunicar diretamente com a raça humana e entregou essa tarefa nas mãos de Cristo. E então o Deus, o Jeová que aparece no Antigo Testamento é realmente Jesus Cristo. Há raras exceções, há algumas exceções, e uma dessas exceções, por exemplo, é que no Monte Sinai, quando os 10 mandamentos foram pronunciados e todo o povo ouviu Deus pronunciar os 10 mandamentos de modo audível, e todo o povo ficou com medo e aterrorizado, estava ali o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estavam ali no monte quando foram pronunciados os 10 mandamentos. São raras exceções em que o Pai está presente. Certo. Ele entregou ao Filho essa tarefa. E depois também temos, já depois da ressurreição de Jesus dizer, antes de ascender aos céus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 28 e versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada.
Então, foi dada por quem? Obviamente pelo Pai. Então, Jesus recebeu do Pai toda a autoridade para lidar com a espécie humana, com a raça humana. Portanto, em todo o processo da salvação. E em João 17:2, na oração sacerdotal de Jesus, diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedesse a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus está aqui a dizer que o Pai lhe conferiu autoridade sobre toda a carne. Portanto, Jesus é o grande Deus que está em contacto com a humanidade. Isso. Que não só veio a este mundo há cerca de 2000 anos atrás, mas já estava, portanto, dirigindo todas as etapas na história do povo de Deus antes da sua vida. Ao longo de todo o Antigo Testamento, desde Adão e Eva. Quem é que falou no Éden aquelas palavras a Adão, aliás, para a serpente, por a inimizade entre ti e a mulher? Foi Cristo que os disse. Foi Cristo que disse. Exatamente, muito bem. Muito bem. Já agora, eu queria partilhar com os irmãos um texto de Ellen White, que vem nos Testemunhos para a Igreja, no volume 6, na página 400, e que diz assim: quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus unir-se-á e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia, que existe dentro da Igreja, não haverá disputas sobre quem será considerado o maior dentro da Igreja, nenhum dos crentes genuínos dirá: este é outro problema, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O testemunho de cada um e de todos será: eu sou de Cristo, eu apego-me a Cristo, regozijo-me nele como meu salvador pessoal. Então, é isto que acontecerá nos últimos dias. O amor a Cristo e o amor aos nossos irmãos testificarão ao mundo de que temos estado com Jesus e aprendido com ele. Aqui há um erro de tradução. Aqui, portanto, na página 63 do comentário diz: o amor de Cristo e o amor dos nossos irmãos testificarão ao mundo. Não é? É o amor a Cristo e o amor aos nossos irmãos. Então, quando vier a tempestade da perseguição, não é? As ovelhas verdadeiras que estão dentro da igreja remanescente ouvirão a voz do pastor verdadeiro, e essas ovelhas verdadeiras unir-se-ão e apresentarão ao inimigo uma frente unida. Cessará a luta pela supremacia, cessarão as guerras que existem dentro. Irmão, e por falar em luta por supremacia, realmente não há nada de novo debaixo do sol. Como é que foi a igreja que o próprio Senhor Jesus Cristo fundou? Não havia luta pela supremacia entre os próprios discípulos? Exatamente. E Ellen White nos diz que aquele que normalmente suscitava a discussão sobre qual deles seria o maior era nada menos... Era Judas Iscariotes, exatamente. Mas quando veio o Espírito Santo sobre eles na forma da chuva temporã no dia de Pentecostes, cessaram. Bom, é verdade que depois, mais tarde, irromperam, mas isso foram, digamos, resquícios. Mas, no geral, eles estavam unidos... e estavam unidos na missão e apresentar uma frente unida contra o inimigo. E vimos os resultados que houve, que foi a igreja cresceu exponencialmente. O mesmo irá acontecer no tempo do fim. Exatamente. E o texto mostra-nos claramente que dentro da igreja de Deus, nestes últimos dias, há ovelhas verdadeiras e há ovelhas que não são. Exato. E as verdadeiras vão conseguir ouvir a voz do pastor. E aquelas que não são ovelhas verdadeiras que existem dentro da igreja não vão conseguir ouvir a voz do verdadeiro Essas pastor. Não são as ovelhas, são os bodes. Aquelas que conseguem ouvir a voz de Deus vão estar unidas. Isso. E vão apresentar ao inimigo uma frente unida. Isso. Aquelas que não conseguirem ouvir a voz de Deus porque não são ovelhas verdadeiras, Isso. essas vão fazer guerra. Essas vão fazer guerra às ovelhas verdadeiras. É, tal e qual. E vai ser uma ocasião triste, mas pronto, tem que acontecer. Mas sabe, irmão, eu a propósito disso, eu até lembro-me agora deste texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 19, onde Paulo diz o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pois. Ou seja, a heresia, e Ellen White também diz isto, mas eu acho que a Bíblia de uma forma muito mais sintética o diz claramente. É uma forma de sacudir o povo de Deus mesmo. E separar o trigo do joio. Exatamente, isso mesmo. Pronto, o irmão tirou umas palavras da boca. Irmão, vamos para a lição então de segunda-feira. O Messias sofredor. É claro que o Messias que estaria para vir iria sofrer porquê? Por uma razão muito simples.
é que iria passar pela morte sacrificial. Jesus, no fundo, veio para quê? Veio para morrer pelos nossos pecados. Então não haveria libertação do pecado sem ele passar pela morte. E a morte implica sofrimento, como é óbvio. Pois bem, o salmo que fala, digamos que é o salmo mais, digamos que faz uma descrição mais exata deste Messias sofredor, é sem dúvida alguma o Salmo 22. Salmo 22. E eu creio que valeria 22, a pena, irmão, exatamente. lermos este salmo, não é tão conhecido como o Salmo 23, e poderíamos ler este salmo, também não é um salmo muito grande, e vamos ler então, enfim, também não é dos mais pequenos, mas pronto, também não é dos maiores. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Isto faz recordar o quê? O que é que faz recordar? Claramente as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo proferiu na cruz do Calvário e que vêm registadas em Mateus 27:46. Exatamente. Onde Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente. Ou seja, eu acredito que o salmista, neste caso o salmista Davi, ele próprio viveu esta experiência, mas ao escrever estas palavras, para além de descrever a sua própria experiência pessoal, ele estava a fazer uma projeção profética messiânica para aquilo que o Messias haveria de ele próprio pronunciar. Certo? Exatamente. Isso mesmo, certo. Jesus inspirou em Davi o mesmo sentimento que ele iria ter milhares de anos mais tarde, quando ele estivesse sobre a cruz. Não é? Exatamente. Agora... Sim, irmão, diga. Depois temos aqui, por exemplo, o versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isto também se cumpriu quando Jesus estava sobre a cruz, não é? O versículo 7. Eu estou a ler aqui na minha tradução, noutras traduções poderá ser... E sobretudo o 8 que diz: confio no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Então, isto não foi uma chacota que fizeram a Cristo quando ele estava na cruz? Exatamente, muito bem. Portanto, este versículo cumpriu-se, era uma profecia daquilo que iria acontecer quando Jesus estivesse na cruz. Portanto, isto é bem claro, não é? E realmente estes versículos estão citados no Novo Testamento. Depois temos, por exemplo, os versículos 16 a 18. Os versículos 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, trespassaram-me as mãos e os pés. Aqui. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando para mim e encarando-me, repartem entre si as minhas vestes, diz o versículo 18, isso. E sobre a minha túnica deitam sortes. Isto é impressionante. E sabe, irmão, muitos destes detalhes não se cumpriram certamente na vida de Davi. Portanto, isto são textos claramente messiânicos. Aqui a autora diz muito bem, portanto, neste salmo não podem ser ligados ao rei Davi, mas enquadram-se perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo. Portanto, Davi não teve as suas mãos e os seus pés trespassados, isso é óbvio. Não é? Pois não. Nem tiveram, portanto, reparo, o ajuntamento de malfeitores me cercou, por muitos inimigos que Davi tivesse e tinha mesmo, enfim, não foi nem de perto, digamos, com a intensidade com que Jesus sofreu, portanto, todo o mundo contra ele, porque isto faz-me lembrar aquele texto de Atos, no capítulo 4, e eu creio que é importante ler este texto, porque a coligação que se formou contra Cristo foi tremenda, foi imensa. Foi tremenda. Em Atos 4, portanto, Atos 4, deixe-me só aqui procurar uma outra versão, que eu tenho este texto aqui sublinhado. A coligação que se formou contra Cristo era formada por, versículo 32, eu disse 22, portanto 26, não é 32, é Atos 4, 26, diz assim: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram à uma contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, acrescenta o versículo 27, contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Pois, está então, aí muitos grupos. Quem é que se coligou contra Cristo? Pois bem, houve aqui uma coligação, portanto, uma coligação política, de dois políticos, Herodes e Pilatos,
Havia também uma coligação religiosa de saduceus com fariseus contra Jesus. Não é aqui indicada, mas é indicada, por exemplo, em Mateus 16:1. E depois diz aqui, com os gentios, ou seja, todos os pagãos se juntaram contra, e até povos de Israel, ou seja, mesmo os do seu próprio povo, se juntaram contra Cristo. Quem eram os gentios? Eram os romanos. Pois, exatamente. E outros estrangeiros que pudessem habitar em Israel. Então, repara, este texto que nós acabámos de ler há bocadinho do Salmo 22 não se poderia ter cumprido em Davi. Tinha que se cumprir em Jesus. Não. Portanto, Davi, volto a dizer, por muita oposição que ele tivesse tido na vida, e teve, essa oposição a Davi não chegou nem de perto à dimensão da oposição contra Cristo. Quer dizer, não há termo de comparação possível, não é? E eu estou a enfatizar isto, irmãos, sabem porquê? Porque muitas vezes nós nos queixamos da vida, temos, e cada um sabe de si, não é? Mas nós conhecemos aqueles que nós sentimos que não se alinham connosco ou que são mesmo contra nós, e nós podemos pensar que somos uns desgraçadinhos, que somos umas vítimas. Oh, irmãos, quando nós olhamos para Jesus e para aquilo que Jesus sofreu, aquilo que nós passamos é assim uma gota d'água num oceano imenso, não é? Portanto, não é nada, absolutamente nada. E se Cristo sofreu o que sofreu para me salvar, como é que eu me devo sentir quando eu passo por dificuldades que são, enfim, são quase nada comparado com aquilo que Jesus sofreu para me salvar? Não é nada, irmãos. Realmente, e é por isso que nós temos que meditar na vida de Cristo. Eu gosto daquela frase de Ellen White, onde ela diz, far-nos-ia bem meditar todos os dias, pelo menos 1 hora na vida de Cristo, e em particular nas cenas finais da sua vida. Isso. Porquê? Porque quando nós meditamos realmente em Cristo, naquilo que Ele passou, no sofrimento que Ele passou, o nosso sofrimento, as nossas angústias esbatem-se completamente. Quer dizer, parecem nada. Esfumam-se completamente. Não são nada. Zero. Zero. Portanto, e por isso é que faz bem nós meditarmos em Cristo, porque quando a gente medita em Cristo, não faz mais sentido nós estarmos aqui a queixar-nos e... Não, a nossa vida... não. Até Davi, eu nem me sinto capaz de me comparar a Davi. Agora, Davi para Cristo, enfim, vai uma distância muito grande. Muito bem. Isto para dizer. E depois ainda há aqui, por exemplo, o Salmo 118, versículo 22, que a lição nos fala também, que diz, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina, ou pedra angular. Então, este versículo, muito interessante, que realmente é algo que aconteceu historicamente, quando estava a ser construído o Templo de Salomão, houve uma pedra que foi rejeitada durante muito tempo, não é? E que por fim lá foram buscar a pedra porque andaram à procura de uma pedra que se encaixasse lá num ponto estratégico do Templo de Salomão e não encontravam a pedra, até que alguém se lembrou, espera lá, aquela pedra que nós pusemos de parte e que parecia um monstro, uma coisa descabida, que não fazia sentido nenhum aqui para construir o templo, meteram aquilo à parte, uma pedra enorme, gigantesca. Alguém se lembrou, aquela pedra, será a tal pedra? Lá foram ver, examinaram, mediram e tal, e era precisamente a pedra que eles precisavam para o edifício. Mas esteve rejeitada durante meses. Então aquela pedra foi rejeitada durante muito tempo, até que foram buscar. Portanto, isso foi uma tipologia daquilo que iria acontecer com Cristo, a pedra. É uma tipologia do que iria acontecer com Cristo. A pedra era Cristo, simbolizava Cristo, não é? Cristo é a principal pedra de esquina do templo espiritual, da igreja que está a ser construída, este grande templo espiritual que está a ser construído, não é? Cristo é a principal pedra de esquina, é a pedra angular. E o interessante disto é que os escritores do Novo Testamento aplicam este versículo exatamente à pessoa de Cristo. Ora bem. Ora, isto vem nos Salmos, Salmo 118, versículo 22. E onde é que eles aplicam isso? Efésios, capítulo 2, por exemplo, versículo 20 e 22. Portanto, neste Salmo, se nós lermos, nós vamos ver que a principal pedra de esquina era Cristo. Ora, deixe-me abrir aqui então a Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 22. E na minha tradução diz... edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, ou a pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito, ou no espírito. Então, Cristo é a pedra angular. E depois temos aqui também, em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 a 8, 1 de Pedro,
capítulo 2, versículo 4 a 8, e que diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está, pois isto está na Escritura. Versículo 6. Eu estou a ler o versículo 6 do capítulo 2 de 1 de Pedro. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Versículo 7. Para vós, portanto, os que credes, é preciosa, ou é a preciosidade, mas para os descrentes, isto agora aqui a minha versão diz os rebeldes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, isto é muito interessante. E já agora, para aqueles que gostam de ir um pouco mais fundo no estudo da palavra de Deus, eu posso-vos dizer, aqueles que gostam de estudar e gostam de ir mais, eu posso-vos dizer que esta palavra, aqui que está no versículo 8, onde diz pedra de tropeço e rocha de escândalo ou rocha de ofensa, esta palavra rocha, está traduzida como rocha, no grego é Petra, que é exatamente a mesma palavra que Cristo usou para se referir a ele próprio. certo. Quando ele falou com Pedro, tu és Petrus, mas sobre esta Petra, sobre mim, Petra, Jesus, Petra, edificarei a minha igreja. E é interessante que Pedro utiliza aqui no versículo 8, no segundo nome, rocha, ele utiliza a palavra Petra no grego, que é a palavra que Cristo atribuiu a ele próprio. Porque Exatamente. o nome dado a Pedro não foi Petra, o nome dado a Pedro foi Petrus, que é uma pedra pequenina, é uma pedra mais pequena. É um seixo rolante. Petra, uma rocha grande, uma pedra grande, Petra. E Pedro foi usar a mesma palavra aqui. E estes termos, irmão, fazem todo o sentido, porque Pedro, nós sabemos, ele tinha uma personalidade instável. Pois. E o nome Petros, portanto, significa uma pedra, é um seixo, uma pedra pequenina, rolante, que rola, não é? Isso, roda, se move de um lado para o outro. Move-se para um lado para o outro. Assim era Pedro. Portanto, Pedro movia-se de um lado para o outro porque não era seguro, isto ainda antes da sua conversão, claro. Ao passo que uma rocha é inamovível. Uma rocha é inamovível. Ora, se Jesus, como dizem, por exemplo, os nossos amigos católico-romanos, se Jesus tivesse fundado a sua igreja sobre Pedro, a igreja tinha um fundamento muito eficiente, convenhamos, muitíssimo eficiente. Portanto, era edificada sobre um seixo rolante. Não, Jesus não edificou a sua igreja sobre Pedro. Jesus edificou a sua igreja sobre ele próprio, a rocha dos séculos, portanto, a pedra angular, a pedra de esquina. E essa pedra, essa rocha é inamovível. Exatamente. Portanto, como veem, temos aqui alguns salmos mencionados na lição de segunda-feira em que tem aplicação à pessoa de Jesus Cristo, aplicação essa dada pelo próprio Novo Testamento, pelos escritores inspirados do Novo Testamento. Se me permite, eu gostava só de fazer aqui uma aplicação tipológica com a construção do templo em Jerusalém, com a construção do templo espiritual que o irmão falou muito bem. E aqui em 1 de Reis, no capítulo 6, quando fala aqui, ainda há pouco tempo eu estive a estudar esta passagem no meu estudo da Bíblia, e diz aqui, portanto, em 1 de Reis 6, e no versículo 7 o seguinte: e edificava-se a casa com pedras preparadas. Onde é que elas eram preparadas? Na pedreira, de onde eram extraídas. Isso. Como as traziam, se edificava, e agora reparem, isto é muito significativo o que diz aqui, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Ou seja, no sítio onde o templo se erguia, portanto, era só, digamos, era como se fossem colocar as peças de um Lego, não é? As grandes peças gigantes de um Lego, sendo que as pedras eram essas peças de Lego, entre aspas, claro. E portanto, as pedras iam sendo colocadas e elas encaixavam-se perfeitamente umas nas outras. Portanto, não havia ali espaço para elas serem buriladas, para serem esculpidas, para se dar ali mais um acertozinho. Não, vinha tudo na perfeição, ali era só encaixar, ok? Qual é a lição tipológica que eu retiro disto? Pois bem, quando o Senhor finalmente fizer a assemblagem, digamos, ou fizer, digamos, como se diz, por exemplo, naquelas empresas que fazem a montagem, não é? Quando fizer a montagem da igreja, já cada pedra espiritual do seu templo espiritual tem que estar toda preparadinha. E onde é que ela é preparadinha? Na pedreira. Onde é que é a pedreira? É neste mundo.
o que significa que o nosso caráter, de nós pedras vivas, pedras do templo celestial, tem que estar preparado aqui, tem que ser preparado na pedreira que é esta terra, este mundo. Muito bem, excelente raciocínio. Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Olhem, eu falei que os escritores do Novo Testamento realmente aplicam este versículo dos Salmos a Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, será que ele aplicou este versículo ele próprio? Ele também aplicou este versículo claro ele próprio. Sim. E aí é a autoridade máxima, aí não há dúvida nenhuma. Sem Quando dúvida. Nós temos vários textos nos Evangelhos. Olha, por exemplo, temos Lucas no capítulo 20 e no versículo 17, não é? O versículo 17 e 18. O irmão, se tiver aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 20, versículo 17 e 18. O próprio Jesus Cristo aplicou este versículo a ele próprio. Ok. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi eleita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Portanto Jesus aqui estava a referir-se a ele próprio, sem dúvida alguma. Portanto, é ele próprio. E não é só aí. Portanto, nós temos também em Mateus 21, 42, em Marcos 12, versículos 10 e 11. Jesus está-se a referir, portanto, Jesus está a citar aqui este salmo referindo-se a ele próprio. Por exemplo, os salmos também predizem que Jesus teria um zelo grande pela casa de Deus, Salmo 69, 9, e nós vemos que isso se cumpriu na vida de Cristo quando ele expulsou os vendedores do templo, não é? E isso está, essa aplicação do Salmo 69, 9. Irmão, eu vou ler o Salmo 69, 9. Já agora, eu creio que talvez alguns destes textos possam não ser conhecidos por alguns dos nossos irmãos e irmãs que nos seguem. Diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas... Agora, se nós lermos João, capítulo 2, versículo 17, vamos ver a aplicação. Isso. Então leia lá, irmão, leia. João, capítulo 2, versículo 17. Então, João, capítulo 2, versículo 17, eu estou a abrir aqui a minha Bíblia, e diz assim... o versículo 16: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E o 17 diz: lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então vejam que realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fez os discípulos lembrarem-se daquele salmo, deste salmo, não é? 69:9, como se aplicando a Jesus Cristo. Irmão, eu tenho aqui uma versão que tem notas de pé de página, portanto aqui em baixo, e aqui em João 2,17, quando diz o que o irmão leu, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Na nota de pé de página diz lá 2,17, Salmo 69,9, ou seja, remete para o texto que eu li há pouco. Ou seja, mesmo aqueles que fizeram esta versão bíblica, e portanto, e esta não é uma Bíblia adventista, reconheceram, portanto, aliás, qualquer estudante da Bíblia, seja ele de que denominação for, ao estudar a Bíblia de forma mais cuidada, vai perceber claramente estas ligações. Não há a menor dúvida. Olha, outra coisa, por exemplo, no Salmo 78, versículo 2, está profetizado que Jesus abriria a sua boca em palavras, ou seja, que os seus ensinos aqui na Terra seria por meio de parábolas. Salmo 78, 2. Eu posso ler: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. E na minha tradução diz: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E então, onde é que nós temos o cumprimento disto? Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 35. Isso. Se nós lermos Mateus 13, versículo 35, deixem-me abrir aqui. Quando eu penso nas parábolas, penso sempre em Mateus 13. E então, Mateus 13, 35 diz: para o versículo 34, já agora, o 33, já agora, disse-lhes outra parábola. Diz Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar todo levedado. 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Agora o 35. Para que se cumprisse o que foi dito, por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, o próprio evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus está a dizer que este Salmo 78, este Salmo 78, versículo 2,
teve cumprimento na vida terrestre de Cristo. Ele está a Mais uma dizer vez aqui, aqui na minha versão, na nota de pé de página, Mateus 13:35 tem a referência ao Salmo 78:2. ora bem, ora bem. E é Abrirei a minha interessante boca que com parábolas. podemos aqui aprender outra coisa. Aqui em Mateus 13:35 diz assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ou seja, o autor do Salmo é considerado um profeta. Era isso que eu ia dizer agora mesmo, não tiram as palavras da boca. Estamos em O sintonia, irmão. salmista era considerado um profeta, que era um tipo de Cristo também. Cristo é um Exato. profeta também, Isso. não é? Cristo foi um profeta. Então, nós vemos aqui realmente muitos exemplos de coisas que foram escritas nos Salmos que têm aplicação a Jesus Cristo. Olha, por exemplo, as crianças louvariam as obras de Jesus, Salmos 8:2. Isto encontra-se o cumprimento em Mateus no capítulo 21, versículo 16. Irmão, eu leio o Antigo Testamento, o irmão procura do Novo Testamento, está bem? Ok, então Salmos 8, capítulo 8, versículo 2. Diz assim, Mateus da boca 21. das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Muito bem. E o versículo 16 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus diz: ouves o que estes estão a dizer? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes por efeito louvor, e deixando-os saiu da cidade para Betânia. Ou seja, Jesus aplicou realmente este salmo àquilo que ele próprio estava a fazer quando ele esteve aqui na Terra há 2000 anos. Exatamente. Não é? Então, vejam aqui, portanto, não são só os autores do Novo Testamento que fazem estas aplicações dos Salmos. O próprio Jesus O fez. fez a aplicação dos Salmos a si próprio. E não é? Jesus fez essa aplicação, neste caso específico, para quê? Para se defender de uma acusação. E aqui, Exatamente. E aqui, claro, depois de Jesus ter respondido com esta passagem da Escritura, eles devem ter ficado calados. E repara o que é que o versículo diz na parte final do Salmo 8:2, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Portanto, eles queriam se vingar em Jesus e Jesus defendia-se com a palavra. Pois, exatamente. Portanto, vejam aqui, A e melhor há mais, defesa por exemplo. que nós crentes podemos ter, irmão, é a palavra de Deus. Quando Olha, só começam a para chover ficarem com ataques uma à lista, nossa volta, Jesus seria traído por um dos seus colaboradores mais próximos, que foi Judas. Salmo 41:9. E nós encontramos no Novo Testamento o cumprimento disso e a aplicação deste versículo dos Salmos àquilo que aconteceu com Jesus em João, no capítulo 13, versículo 18. Não é? Este é outro exemplo. Como nós não temos tempo de ler isto tudo, isso não temos, não. não é? Por exemplo, a Bíblia, os Salmos também dizem que dariam a Jesus fel e vinagre. Onde é que está? Salmo 69, versículo 21. E o cumprimento? Será que este Salmo 69, 21 foi aplicado a Jesus Cristo pelos autores do Novo Testamento? Sim, em Mateus capítulo 27, versículo 34 e 48. Portanto, este versículo em que dariam fel e vinagre está... Este salmo, este versículo dos salmos é aplicado a Jesus Cristo. O facto de que ele teria sede, portanto, tudo isto, não é? Eu vou ler Salmo 69, 21. Por 21. alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. E aqui E na agora nota de pé de Mateus página, 27, versículo 34. na nota de pé de 27, página aqui 34. do Salmo 69, 21, tem as referências de Mateus 27, 48, Marcos 15, 36 e João 19, 28 e 29. Sim, também o 48, Mateus 27, 34 e 48. Portanto, Exatamente. está muito, muito, muito claro que Muito claro. aquelas palavras que Jesus pronunciou no caminho para Emaús, que estão registadas em Lucas 24, 49, de que a Bíblia e particularmente os Salmos fazem referência a ele, estão Sim. aqui imensas provas. E nós só estamos, O facto de ele ter sido abandonado, sentir-se abandonado por Deus, também está isso nos Salmos. Este Salmo, portanto, o Salmo 22:1 é aplicado de facto a Cristo. O facto de ele ser ridicularizado, Salmo 22:7 é aplicado em Mateus 27:39. Os inimigos abanam a cabeça ao olharem Jesus na cruz, Salmo 109:25, cumpre-se, portanto, em Mateus 27, 30, 39, em todos estes textos do Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento reconhece aqueles versículos dos Salmos como referindo-se, são profecias daquilo que aconteceria a Jesus quando ele estivesse aqui na Terra. Por exemplo, a divisão das roupas de Jesus, já vimos. O corpo de Jesus não permaneceria na sepultura. Onde é que isso está escrito? Onde é que os Salmos dizem isto? Que Jesus não ficaria na sepultura? Salmo 16, versículo 8 a 11.
Salmo 16, Salmo versículos 16, eu 8 vou ler, a 11, irmão. que não permaneceram na sepultura, por exemplo, e onde é que está feita a aplicação deste Salmo no Novo Testamento? Em Atos, no capítulo 2, versículos 25 a 28, e em Atos, no capítulo 13, versículo 35. Portanto, nós vemos que realmente uma quantidade enorme de salmos se aplicam a Cristo, são profecias de Cristo. Não há como não reconhecer que Cristo foi o Messias, foi o ungido, Sem dúvida. profetizado nos tempos do Antigo Testamento, o Filho de Deus vindo à Terra, não é? Aliás, a todos aqueles que tiverem, portanto, o trimensário na edição do Dinamizadora, portanto, que é esta, Isso. portanto, aqui nas páginas 102 a 105, e particularmente 102, 102, 103 103 e e 104. 104. Portanto, temos aqui, portanto, quadros com Isso mesmo. as profecias, o Salmo, onde a profecia aparece, e a aplicação no Novo Testamento. Muito bom. Isto foi muito bom o trabalho que os nossos irmãos fizeram. Exatamente. De pôr aqui estes quadros é muito bom. E os irmãos o que é que podem fazer? Tirem fotocópia, cortem com uma tesoura estes quadrozinhos e coloquem no início do livro dos Salmos. Por exemplo, é uma E boa assim ideia. ficarão para sempre com esta informação Ou então, se preciosa, quiserem, não é? naquelas páginas em branco que aparecem às vezes no final da Bíblia, escrevam Pronto. lá estas indicações. Exatamente, ponham lá com um bocadinho de fita gomada e coloquem aquilo ali dentro da Bíblia e os irmãos ficam portanto, com estes quadros que estão muito bem feitos, portanto, que mostram como os salmos se cumpriram. Já agora, irmão, no Novo sem referir as passagens, só dar, portanto, uma indicação das profecias. Portanto, é feita uma profecia de que Jesus deve ser adorado, de que Isso. Jesus, como Deus, recebe honras, de que Jesus é Criador e é eterno, de que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, isto para dizer que Jesus é o Yahvé ou Jeová do Velho Testamento. Depois, sobre a vida e o ministério de Jesus, é feita uma profecia sobre a encarnação e a oferta completa de Jesus, sobre o zelo pela casa de Deus que consumiria Jesus, sobre Jesus abrir a sua boca numa parábola, sobre Jesus alimentar o povo com o pão do céu, que Jesus é a pedra de esquina, que as crianças louvarão as obras de Jesus no templo. Depois, sobre o sofrimento e a paixão de Jesus, que Jesus é traído por um colaborador próximo, os seus inimigos dão-lhe fel e vinagre quando ele tem sede, é abandonado por Deus, Jesus é ridicularizado, os seus inimigos abanam a cabeça para ele, desafiam a fé de Jesus, dividem as suas roupas, Jesus torna-se numa vergonha para os seus amigos, Jesus pronuncia as suas últimas palavras, os seus ossos não são quebrados e o seu corpo não se corromperá na sepultura. E finalmente a exaltação de Jesus depois da sua ressurreição. O Messias senta-se à mão direita do Senhor, um descendente de Davi estará no trono de Davi, Jesus governa as nações, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e Jesus levou cativo o cativeiro. Portanto, tudo isto são predições que nós encontramos só no livro de Salmos. E confirmado pelo Novo Testamento enquanto se aplica a Jesus Cristo, com os textos do Novo Testamento. Está cá tudo. Ok. Eu, portanto, não apresentei os textos, mas, portanto, para dizer que todas estas predições são predições que aparecem nos Salmos. Irmão, vamos avançar. E se fosse possível para aqueles que não têm isto, portanto, tirar uma fotocópia, portanto, destas 3 páginas e colocar como documento num link por baixo portanto, da descrição deste vídeo do YouTube. Eu não sei, portanto, se é possível ou não, mas se conseguirmos fazer, a gente vai lá pôr. Se não conseguirmos fazer, pronto, não fica lá, mas pode ser que se tire uma fotocópia, coloque-se o documento no Google Drive ou com um link e os irmãos podem baixar. Vou ver se é possível fazer. Para recortarem com uma tesoura e colocarem na sua Bíblia, não é? Ok. Muito bem. Vamos lá ver se é possível fazer isto. Ok, vamos então agora ver um pouco mais sobre, portanto... Só um pequenino texto muito interessante, muito rápido, que diz assim: por intermédio do salmista, está em Atos dos Apóstolos, na página 161, por intermédio do salmista, Cristo tinha predito o tratamento que receberia dos homens. Então, isto é um texto muito curioso, esta afirmação que Ellen White faz. Cristo predisse o tratamento que receberia dos homens através do salmista. Ou seja, Cristo, impressionante pelo seu espírito salmista, ele predisse o que lhe iria acontecer séculos mais tarde, quando ele viesse
aqui à terra. Isto é muito interessante. Cristo fez isto no salmista, não é? Então, pronto, está aqui. Todos estes textos que nós acabámos de ler estão aqui, não é? Isto é muito interessante. Muito bem. Vamos avançar então. Vamos para a lição de terça, portanto, em que mostra a parte, digamos, do caráter de Cristo, em que ele é fiel ao seu concerto. Eu gosto muito de um texto que está em 2 de Coríntios 1:20, em que o apóstolo Paulo diz: tantas quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Portanto, só este texto resume, digamos, toda esta lição, porque todas as alianças, os concertos, as promessas que Deus faz, e obviamente que as promessas fazem parte, reparem, o que é um concerto, o que é uma aliança? É um contrato, um tipo de contrato, não é? Ora, num contrato há uma promessa, não é? Até na linguagem jurídica, isto soa-me familiar aos ouvidos, contrato de compra e venda, ou contrato de promessa de compra e venda, melhor dito, não é? Portanto, em contratos, em alianças, há, portanto, promessas que são feitas. E, portanto, nesta aliança, neste concerto que Deus fez, há promessas. Ora, se Deus é um Deus fiel às promessas que faz, logo Ele é fiel ao concerto, à aliança, não é? E isto é muito importante porque no mundo em que as alianças, os concertos, as promessas se quebram tão facilmente, nós sabermos que existe alguém que é absolutamente fiel no cumprimento da aliança, do concerto que estabelece com o seu povo, é algo absolutamente, digamos, que dá uma estabilidade, uma segurança extraordinárias. Não é? Portanto, nós sabemos que Deus não muda, que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Isso é algo extraordinário. Portanto, para sempre fiel ao seu concerto. O povo de Deus pode falhar, e nós vemos na história do Antigo Testamento como o povo de Israel falhou vez após vez, após vez, após vez, e Deus sempre se manteve fiel às suas promessas. É evidente que muitas vezes as coisas não funcionavam bem, não era por culpa de Deus, era por culpa da outra parte, ou seja, do povo, não é? E hoje não é diferente, deixem-me deixar isto bem claro, hoje não é diferente. Portanto, Deus continua a ser o mesmo Deus, fiel. Gosto também muito de um outro texto do apóstolo Paulo em 2 de Timóteo, no capítulo 2, onde ele diz que mesmo que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel. Diz assim, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora, no livro de Salmos, onde é que nós encontramos esta declaração de que Jesus é esse Deus fiel à aliança? Temos o Salmo 89, não é, irmão? Sim. Salmo 89, versículo 27 a 32, eu vou ler, Salmo 89, 27 a 32, que diz o seguinte: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência. Conservarei para sempre, cá está, a fidelidade ao concerto, à aliança, à promessa. E o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Isto é absolutamente fantástico. Totalmente, não retirarei totalmente. Totalmente, exatamente. Ou seja, Deus encontraria sempre alguém em quem poder dar continuidade, digamos, à aplicação da sua aliança. Versículo 35, uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi, a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como sol perante mim. Bom, já agora, qual é esta descendência de Davi? Pois bem, esta descendência de Davi, podemos dizer que é a mesma descendência da mulher, mencionada em Gênesis 3,15. Ou seja, é a descendência de todos aqueles que são fiéis a Deus. E a descendência de Abraão, não é? É a descendência de Abraão, exatamente. É assim, repara... Segundo o Novo Testamento, são os da fé, os que têm a fé de Abraão. Exatamente. É claro que no Antigo Testamento essa linhagem, ou seja, essa descendência que vem lá desde Adão pelo seu filho Sete, não é? Vai conduzir a Cristo, não é?
Isso. Mas depois de Cristo continua a haver, portanto, uma descendência fiel, portanto, a Deus, que é o povo do concerto. E quando o apóstolo Paulo, por exemplo, veio-me agora à mente, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, na Epístola aos Romanos, diz que todo o Israel será salvo, este Israel é o Israel espiritual, composto por todas as pessoas fiéis que ao longo dos séculos da história se entregaram genuinamente e de coração a Cristo. Esse é que se forma o tal Israel completo. Sim, são aqueles que são atuados nos séculos futuros, desde Davi, desde Abraão, pelo mesmo Espírito que atuou em Abraão e em Davi. Isso. Portanto, o mesmo Espírito que atuou neles e eles viveram aquele tipo de vida, é o mesmo Espírito que atua naqueles que têm a mesma fé que Abraão tinha e que Davi tinha e que vivem o mesmo tipo de vida. Esses são os filhos espirituais de Abraão. Esses são os... Exatamente. E eu quero ler aquela passagem portanto, de Romanos, não é? Romanos 11, Sim. 25 e 26, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, que todo Israel é este? É toda a nação de Israel? É toda a nação antiga e moderna de Israel? Não, nem pouco mais ou menos. Este todo Israel é o conjunto de todos os redimidos, de todas as épocas. Este é que é todo Israel. Por exemplo, há autores que dizem que os 144 mil, portanto, representam... atenção, não estou a dizer que subscrevo essa ideia, mas há quem diga que o número 144 mil, que é resultante de 12 vezes 12 multiplicado por 1000, portanto, representa a plenitude de Israel. Assim como a antiga nação de Israel era composta por 12 tribos, estas 12 tribos, por exemplo, mencionadas em Apocalipse 7, representam a plenitude do Israel espiritual de todas as épocas. Eu inclino mais para dizer que a grande multidão mencionada em Apocalipse 7 é a multidão de todos os redimidos. Ao passo que os 144 mil fazem parte da grande multidão, mas são um grupo especial, que são aqueles que permanecerão vivos durante o tempo da angústia e que estarão vivos quando Cristo regressar. Esta é a minha compreensão e creio que é também a compreensão do irmão. E, aliás, deixem-me dizer-vos daquilo que eu estudei, que é a compreensão mais, digamos, mais aceita entre nós adventistas do sétimo dia. Okay? Há outras compreensões, e, por exemplo, o comentário bíblico adventista do sétimo dia dá outras interpretações, mas esta, digamos, é aquela que, digamos, terá mais adeptos, entre aspas. Agora, porque é que eu fui buscar isto? Para dizer que esta descendência de Davi é esta descendência da mulher, é esta descendência de Abraão, que passou por Cristo, mesmo, obviamente, e passa por todos aqueles que são de Cristo. Portanto, ele é fiel ao concerto naqueles que lhe obedecem. Isso mesmo. Porque o concerto tem condições. Isso. E aqueles que cumprem as condições e que são fiéis e obedientes ao concerto, para esses Deus é fiel. Muito bem. É isso mesmo. Para esses Deus é fiel. E isso durará até ao fim do tempo. Porque haverá fiéis até ao fim do tempo. Ou seja, os tais 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Isso mesmo. Então, o remanescente, dentro do remanescente, o remanescente dentro da igreja remanescente, ao longo dos séculos, isso. Não é? Esses, portanto, para esses o Senhor é fiel e cumpre o seu concerto. Isso mesmo. Porque eles também cumprem a parte do concerto e Deus também cumpre a sua parte. Exatamente. Agora, quem foi o expoente máximo deste cumprimento do concerto na parte humana, na parte do seu povo? Foi Jesus Cristo. Claro. Ele foi o expoente máximo da obediência ao concerto. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E Jesus Cristo foi também filho de Davi, porque a promessa que está no Salmo 132, versículos 12 a 18, diz: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o meu testemunho, eles sentar-se-ão para sempre no teu trono. Isto é o que diz o Salmo 132, versículo 12. É o 12. Não é? Não é o Deus, e Deus abençoaria. E depois no Salmo 89, versículo 3 e 4, também é dita a mesma coisa, não é? Então, isto era o concerto. O concerto estava dependente da obediência por parte do povo. Uhum. Deus vai cumprir o seu concerto. Vai a todos aqueles que são obedientes. E Jesus Cristo foi obediente. Jesus Cristo era filho de Davi? Era. Jesus Cristo foi obediente ao concerto? Foi. Então, o Pai vai dar a Jesus Cristo como expoente máximo, como cabeça da raça humana, como representante da raça humana, vai dar o cumprimento da promessa do concerto. Muito bem. Portanto, que é
que é a vida eterna na nova terra, não é? Onde é que está escrito que ele é filho de Davi? Pois, em Mateus, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, e em Hebreus, 1:8. capítulo 1, versículo 8, não é? Portanto, ele é considerado filho de Davi. Então, se Cristo cumpriu o concerto, Cristo foi obediente ao concerto, o Pai dá-lhe a ele, portanto, o cumprimento das promessas. E Cristo depois pega e entrega àqueles que têm sido obedientes e fiéis em todas as épocas e em todos os séculos. E é por isso que nós nos sentaremos no seu trono, tal como ele venceu e se sentou com o Pai no Muito seu bem, trono. muito É? bem, E, muito e bem. herdarão a terra, os justos herdarão a terra. Isso mesmo. Então há toda uma série de pessoas que obedeceram ao concerto que estarão juntamente com Cristo a receber, portanto, as bênçãos que vêm desse concerto. Já agora, há aqui um pequenino texto. Há aqui um pequenino texto de 3 linhas, também dos comentários da lição desta semana, que se encontra em Patriarcas e Profetas na página 693, da edição da publicadora Servir, e que diz: gloriosas são as promessas feitas a Davi e à sua casa, promessas essas, agora ouçam, que se estendem pelas eras eternas. Promessas a Davi e à sua casa que se estendem por eras eternas. Porque se nós lermos atentamente os Salmos, este 132 do Salmo 89, Deus diz: eu farei isto para sempre. Eu farei isto para sempre. Ora, quando é que isto se vai cumprir? Na nova terra. Exatamente. Na nova terra, todos aqueles que foram obedientes ao concerto vão usufruir para sempre, por uma eternidade, os benefícios, digamos, os resultados, o fruto de obedecerem ao concerto. E depois ela diz: promessas essas que se estendem pelas eras eternas e que encontram o seu cumprimento total em Cristo. E que encontram o cumprimento total em Cristo. Exatamente. Ou seja, Cristo foi aquele que à testa da raça humana cumpriu Ora de bem. maneira exemplar o concerto. Daí Então, este comentário que vem aqui na lição de terça-feira, que eu achei muito significativo, que diz assim: em resumo, embora a componente humana do concerto tenha falhado, o povo podia descansar na promessa dos imutáveis propósitos de Deus através do Messias, que corporifica toda a justiça e a salvação de Israel e de todo o mundo. Isto é, no fim, Deus vai prevalecer e o seu reino eterno será estabelecido para sempre, mas só por causa de Jesus e não por causa do seu povo. Porque o povo é falho, mas Deus é infalível. E, portanto, Deus em Cristo fez toda a parte, digamos, Ele é o nosso irmão mais velho, foi Ele. Se não fosse Jesus ter cumprido fielmente todas as etapas desse plano de resgate, no plano da redenção, nenhum de nós estaria salvo, nenhum mesmo. Portanto, exatamente. a componente humana é falha, mas a componente divina é infalível. Ok, vamos supor que a partir do momento que é feito o concerto, um ser humano consegue obedecer perfeitamente até ao fim da sua vida. Mesmo assim, faltaria ainda alguma coisa. É que a vida faltosa, pecaminosa, até ele conseguir obedecer perfeitamente à vontade de Deus, quem é que cobriria essa parte da vida da pessoa? E essas falhas que a pessoa vai dando ao longo do concerto? Essas falhas, essas quedas que vão acontecendo ao longo do concerto. Cristo, a perfeita obediência de Cristo, cobre essas falhas. Isso mesmo. Cobre essa deficiência. Quando então, nós aceitamos Cristo pela fé. Completamente dependentes de Jesus Cristo. Totalmente. Para conseguir obter as bênçãos do concerto. Totalmente dependentes dele, porque ele é que cobre aquelas lacunas, aquelas falhas. Não é? Ai de nós se assim não fosse. Se bem que Deus vai ter uma geração que realmente não pecará e que não terá pecado e que não haverá engano na sua boca e que refletirão perfeitamente o caráter de Jesus, até chegar a esse ponto, Cristo tem que cobrir essas lacunas. Exatamente. É? E já vimos aqui em lições anteriores que essa geração é quase uma necessidade de haver essa geração, porque vai chegar um momento em que o Senhor terminará a sua função como sumo sacerdote no santuário celestial, não haverá mais intercessor. Orações, a pedir perdão. Exatamente. E portanto, aqueles que estiverem vivos na terra nessa altura e que permanecem sem intercessor, não sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua com o seu povo na terra até à consumação do século, ou seja, até à vinda de Cristo. Mas não há mais intercessor no céu. Portanto, aí não podem pecar mais. Porque se ele pecassem, quem é que iria interceder por esse pecado? E isso mesmo, é esse pensamento que tem que estar na nossa mente, para nós podermos entender que realmente esta última geração tem que conseguir atingir isso. É que há alguns que criticam essa ideia, mas ao criticar essa ideia, eles estão a fazer um atropelo à lógica, que é uma coisa
que é uma coisa Ele que atropela a para mim é lógica. abismal, não é? Enfim, isto faz-me lembrar uma vez um pastor que estava a fazer foi um pastor que, enfim, fez uma reunião aqui para pastores aqui em Portugal, vindo do estrangeiro, e depois estava a dizer que iríamos pecar até à vinda de Cristo, e uma obreira bíblica lhe perguntou, então, pastor, mas se vamos pecar até à vinda de Cristo, quem é que intercede pelos nossos pecados quando terminar o tempo da graça? Ele ficou calado, sem resposta, e não Isso tinha mesmo, resposta. porque haverá um espaço de tempo ainda comprido, não é? Desde que termina o tempo da graça até que Até à Jesus segunda vinda aparece de nas Cristo. nuvens do céu. O Exatamente. tempo das 7 últimas pragas, o tempo do tempo de angústia, esse tempo de angústia, quando estarão a cair as 7 últimas pragas, ainda será algum tempo e não Eu estará a pessoalmente deslocação acredito para que é cerca de um ano, porque há um texto em Apocalipse 18 que diz que o tempo das pragas é um dia. Ora, um dia em profecia é um ano. Ok? E vocês perguntarão onde é que está esse texto. Eu vou desde já dizer em Apocalipse, no capítulo 18, ok? E diz assim, portanto, no versículo 8: Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso, quem é que é consumida no fogo? Babilónia. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou Babilónia. Aqui, noutra versão, portanto, em Apocalipse 18:8, diz o seguinte: Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ora, as pragas, que pragas são? São as pragas descritas em Apocalipse 16, são as 7 últimas pragas. Portanto, se é num dia que virão as suas pragas, este dia, portanto, aplicando o princípio de ano, dá um ano. Ou seja, vai haver cerca de um ano desde que termina o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo. Nesse ano, de todos os santos que viverem sobre a terra, não poderão Muito pecar. bem. Isso mesmo, exatamente. Excelente raciocínio, é esse mesmo. Portanto, nesse tempo que medeia entre o fim do tempo da graça e a segunda vinda de Jesus Cristo, não haverá mediador no santuário celestial. Não Jesus haverá. já saiu de lá, Exatamente. não é? Jesus já saiu de lá, não haverá um sacerdote para receber as nossas orações, atender as nossas orações e dar o perdão. Portanto, tem Eu mesmo creio que que ser alguns assim. não compreendem ainda isto porque são assuntos que eles não estudam a fundo. Porque um dia que Sim, estudarem tem isto de a ser por isso. fundo e compreenderem, vão chegar às mesmas conclusões que nós já chegamos. E Exatamente. repare, eu quero aqui dar aqui uma nota de esclarecimento. Eu e o irmão José Eloy estamos em sintonia sobre isto, não porque combinámos entre nós pôr-nos em sintonia, não. Porque nós, ao estudarmos a palavra de Deus, estudamos estes mesmos assuntos e chegamos à mesma conclusão. E Quem está aqui, estuda a sério chega a esta chega a esta conclusão. conclusão, não pode chegar a outra, é óbvio. E eu já encontrei irmãos aqui em Portugal, no Brasil e em Angola que chegaram à mesma conclusão. Como é que nós estamos todos em sintonia? Estamos todos em sintonia porque há uma só palavra e um só Espírito que ilumina para a palavra e leva-nos a essa Exato. compreensão. Repare, eu não estou a dizer que alguém que hoje não tem ainda esta compreensão não poderá vir a ter. Atenção, eu desejo, e é meu desejo, que essa pessoa venha a compreender este assunto, assim como eu também vim a compreender. Claro, Antes de compreender, eu claro. também não compreendia. Portanto, também tive uma Isso. fase em que estava na ignorância, não é? E, Ora portanto, eu não bem, quero estar aqui a exatamente. apontar o dedo a absolutamente ninguém. O Não. que quero apenas dizer é que aqueles que criticam este ponto de vista, o que eu posso dizer no mínimo é essas pessoas ainda não estudaram este assunto a fundo, porque se o estudarem a fundo só poderão chegar a esta conclusão, que é esta. Esta é a conclusão. Ok. Muito bem, irmão, vamos avançar Muito então bem, avançamos para quarta-feira. para a Então, lição de quarta. quarta-feira fala-nos no quê? Que apresenta-nos então alguns salmos que mostram que Jesus Cristo seria ressuscitado e seria ungido Rei eterno Isso. no céu, na cidade eterna, na cidade de Deus, onde Deus o Pai vive, e seria ungido como Rei eterno. E Rei humano e divino, porque Jesus tem natureza humana e natureza divina. Então este é um Rei muito especial, é um Rei humano divino e que seria ungido Rei, depois de ser ressuscitado aqui na Terra. Por exemplo, nós temos o Salmo 2, E já agora, ainda hoje eu li com mais atenção este Salmo 2 e é realmente um salmo extraordinário. então eu vou abrir aqui na minha Bíblia o Salmo 2, o versículo 2, 6, 7 e 12.
portanto, mais especificamente o versículo 6. 6. Para nós ganharmos um pouco de tempo devido à hora, vamos ler o versículo 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, isto refere-se o pai a dizer ao filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é? Isto é o versículo 7. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, diz o versículo 8. E depois o 12, beijai o filho para que o pai se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ora bem, temos então aqui o versículo 7. Isto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, a que fase da vida de Cristo ou que experiência da vida de Cristo é que isto se refere? Isto refere-se, portanto, à ressurreição de Jesus Cristo e refere-se à sua nomeação no céu como sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, os irmãos lembram-se que houve aquela cerimónia especial durante 10 dias da entronização de Cristo como rei e como sumo sacerdote durante 10 dias. E no fim desses 10 dias, Jesus assumindo o poder como rei e sacerdote, Jesus então derrama o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes para dizer a eles, eu já tenho o poder em minhas mãos e eu, em reconhecimento da aquisição desse poder como rei e sacerdote sobre o meu povo, eu derramo o meu Espírito para ajudar a igreja na obra do Evangelho. Eu acho que nunca tínhamos tocado este assunto juntos e agora o irmão está a falar e eu vejo como estamos também neste assunto em total sintonia. Aliás, nós nunca combinamos nada. Nunca combinamos. Isto é tudo espontâneo, nós nunca combinamos nada. Às vezes raramente trocamos, assim, alguns pontos de vista, às vezes não referente à lição até, mas referente a outras coisas, mas isto eu nunca tinha falado também com o irmão acerca disto, mas vejo que realmente nós estamos em sintonia. Isto é muito bom. Total sintonia. Então o dia de Pentecostes foi realmente o reconhecimento de Cristo como tendo assumido. Aquilo que se passou na Terra foi um reflexo do que estava a acontecer no céu. Exatamente, isso mesmo, exatamente. Então é uma cerimónia tão bonita que demorou 10 dias, irmãos. 10 dias, não é? Esta cerimónia. E porquê que nós sabemos que é 10 dias? Já agora, só para explicitar, para quem possa não ter apanhado, digamos, porquê que é 10 dias? Por uma razão muito simples. Em Atos 1:3, e deixem-me ler esse texto, portanto, Atos 1:3, diz que Jesus esteve nesta terra depois da sua ressurreição 40 dias. Ok? Eu vou ler, portanto, Atos 1:3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Portanto, após a ressurreição de Cristo, Jesus esteve nesta terra 40 dias. Atos 1:3, não se esqueçam deste texto. Isso. Atos 1:3. Agora, o Pentecostes era uma festa religiosa no calendário judaico que ocorria 50 dias após a Páscoa. Daí o nome Pentecostes. Penta vem de 5 ou 50, ok? Então, reparem, quando é que Jesus morreu? Morreu na altura da Páscoa. Quando é que Jesus ascendeu aos céus? 40 dias após a sua morte e ressurreição. Ora, se Jesus ascendeu aos céus no 40º dia e o Pentecostes é no 50º, portanto, dia, qual é o espaço que me entre o dia 40 e o dia 50? 10 dias. 10. Estão a ver? Ok? 10. E esses 10 dias foi o tempo que as cerimónias no céu decorreram. Quando esses 10 dias se esgotaram no céu, dá-se o dia de Pentecostes e aí Deus confirma, através da manifestação do seu Espírito Santo, que tinha sido, portanto, ungido no céu como rei, sacerdote eterno. E sobre o seu povo, rei humano, divino. E o que decorre em termos práticos de Cristo ser o rei eterno, e para mim há aqui uma frase na lição de quarta-feira que resume tudo, é: no fim, Cristo obterá uma vitória absoluta sobre os seus inimigos. E estes seus inimigos são, obviamente, também os inimigos do povo de Deus. Então, haverá finalmente um momento em que Cristo e os seus escolhidos, aqueles que se entregaram a Ele de todo o seu coração, se verão libertos totalmente pelo poder de Cristo de todos os seus inimigos. Uau! Exatamente. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque quando nós somos maltratados, perseguidos, injuriados, etc., dói.
E embora, eu repito aquilo que eu repetia há pouco, aquilo que nós possamos passar nesta terra é uma gota d'água num oceano daquilo, comparado com aquilo que Cristo sofreu. Mas todos aqueles que se identificaram com Cristo, passando, sofrendo pela causa da verdade, irão ser fortemente recompensados. Estarão com Cristo para todo o sempre, porque Cristo é o Rei eterno, é o Rei vitorioso e, portanto, como Rei vitorioso, Ele derrotará todos os inimigos que se levantaram contra Ele e contra o seu povo. Esta, para mim, é a maior de todas as verdades. E pronto, e começará a paz durante uma eternidade sem fim. Exatamente. Pareceu tudo um sonho, pareceu tudo um pesadelo. Foi um pesadelo, e pesadelo. Pareceu tudo um pesadelo, é como se tivesse sido um pesadelo que começa a paz. Não, mas pense só nisto. A história do pecado são 6.000 anos, à volta de 6.000 anos. Mais ano, menos ano, enfim, mais década, menos década, isso não sabemos ao pormenor. Quando nós estivermos na eternidade a viver já há 20 ou há 50 ou há 100 milhões de anos, o que é que serão 6.000 anos para nós? Aquilo é uma coisinha assim de nada, é um espaço-tempo assim minúsculo. É isso mesmo. Porque a gente começa-se a afastar no tempo, e aquele tempo, nós olhamos para trás, foi uma coisinha assim, uma poeirinha assim no tempo, não foi nada. Exatamente. Deus nos ajuda a todos, Deus ajuda o seu povo a conseguir aguentar o embate e a permanecer fiel até ao fim. É isso. Para nós conseguirmos. Já agora, então, tínhamos lido o Salmo 2, versículo 7. Irmão, uma vez que a hora já vai adiantada, eu sei, mas só rápido. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como é que nós sabemos que isto se refere à ressurreição de Jesus? Isso encontra-se mencionado em Atos, no capítulo 13, versículo 33. Então, Atos, no capítulo 13, versículo 33, está escrito... já agora ao 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu, a promessa, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sim. Então, temos aqui o livro de Atos a aplicar este versículo, hoje te gerei, à ressurreição de Jesus Cristo. E onde é que está escrito que este versículo se refere à entronização de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial segundo a ordem de Melquisedeque? É em Hebreus, no capítulo 5, versículo 5 e 6. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 5 e 6, está escrito assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quem é que o tornou sumo sacerdote? Aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde é que isto está escrito? Salmo, capítulo 2, versículo 7. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que isto está escrito? Salmo 110, versículo 4. Então, este versículo é aplicado pelo Novo Testamento tanto à ressurreição de Jesus Cristo, como depois, ao chegar ao céu, à sua entronização como sumo sacerdote no santuário celestial. Eu hoje te gerei, eu hoje te ungi, não é? Eu hoje te pus à parte para esta função, não é? Então, esta é, portanto, a aplicação de mais um salmo à pessoa de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 2, versículo 30 e 31, e em Atos, no capítulo 13, versículo 32 a 37. Então, passando então para a lição de quinta-feira, não é, irmão? Sim. Aliás, já estamos a falar em Melquisedeque. Melquisedeque é aquele rei de Salém que vem ao encontro de Abraão, depois de Abraão ter vencido a guerra, não é? Isto vem em Gênesis, no capítulo 14. E esse Melquisedeque nós sabemos através daquilo que vem escrito na Bíblia, portanto, que era nada mais, nada menos do que um tipo de Cristo. Porque quando, já agora, lendo a passagem em Hebreus no capítulo 7, ok? Hebreus no capítulo 7, versículos 20, diz assim, portanto... e visto que não foi feito, deixem-me ler primeiro o versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, aqui Paulo está a falar de quem? No versículo 1, eu estou a tentar passar, mas é melhor lermos o versículo 1 também. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Porque a palavra Salém, Jerusalém, Zalém, portanto, é paz. Portanto, Jerusalém quer dizer a cidade da paz. Yerushalayim, ou Yerushalom, não é? E o nome Melquisedeque também significa isso tudo. É, exatamente. E significa, portanto, rei de justiça e rei de paz. E depois ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ora, será que o Melquisedeque, que se encontrou com Abraão, que era uma pessoa literal, ok? Porque alguns pensam que Melquisedeque foi uma aparição de Cristo a Abraão. Não, não foi. Melquisedeque era uma pessoa real. Não foi. Ok? Agora, o que é que Paulo está aqui a falar? Paulo está a falar não do Melquisedeque em si, mas de quem o Melquisedeque tipificava, ou de quem o Melquisedeque era um tipo. E ele diz aqui que era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ora, será que Melquisedeque não tinha pai nem mãe? Nem tinha genealogia? Que não tinha princípio de dias nem fim de vida? É óbvio que não. Portanto, estas palavras não se podem aplicar ao Melquisedeque em si. Então aplicam-se a quem? Ao tipo para quem Melquisedeque aponta. Quem é o tipo para quem Melquisedeque aponta? É Cristo. E Cristo, sim, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias nem fim de vida, porque é eterno. Isto é óbvio, isto é claríssimo como água cristalina. Ok? Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E, portanto, este sacerdócio, este sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que vem aqui mencionado no Salmo 110, e já agora lemos rapidamente também o Salmo 110, versículos Sim. 4 a 7, que diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. É interessante, Abraão vem de uma guerra e sai ao encontro Melquisedeque. E Melquisedeque, tipificando Cristo, representa Cristo, quando Cristo sai vitorioso dos seus inimigos. Estão a ver o paralelismo aqui tipológico? Muitíssimo interessante. Um outro paralelo é o versículo 1 do Salmo 110, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse o Pai ao seu Filho, assenta-te à minha direita. Isso. E assenta-se à direita de Deus como quê? Como rei sacerdote. Tal como Melquisedeque era rei e era sacerdote. Exatamente. Então Jesus Cristo no céu, quando ele ascendeu ao céu, já assumiu a função de rei e sacerdote. Isso. Porque o próprio Pai diz: assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por... 10. E o versículo 5 e o versículo 4 diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Isso. Jesus assenta-se à direita do Pai como sacerdote e como rei, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é uma ordem de sacerdotes que não morre. Pois. E isto é muito interessante, porque isto é um estudo muito profundo, e nós aqui não temos a oportunidade nem o tempo para fazer isto, mas quero apenas mostrar-vos 2 versículos que mostram um pouco acerca de Melquisedeque. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 1, Hebreus no capítulo 5, no versículo 6 diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois, referindo-se a Cristo. Referindo-se a Cristo, sim. Mas queria ler com os irmãos aqui o versículo 5, o versículo Porque o 6, versículo 5 de Hebreus 5... E agora o versículo 10. Novamente, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, vemos aqui que este Salmo 110, portanto, nós estamos ainda a estudar a lição, nós vemos aqui que este Salmo 110 do Antigo Testamento diz: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, refere-se à futura nomeação de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote no céu após a sua ascensão, e isto é claramente aplicado a Jesus Cristo aqui no capítulo 5 de Hebreus. Isso. Ou seja, esta frase dos Salmos aplica-se a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Hebreus, diz claramente que Jesus Cristo foi aquele que foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E depois temos o capítulo 6, do versículo 20, que diz: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, aonde no céu, no santuário celestial, capítulo 6, versículo 20 de Hebreus, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, novamente é mencionado aqui a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 7, no versículo 11, diz: se... isto aqui já é um outro raciocínio que eu queria fazer com os irmãos. Deixem-me ler-vos
Já agora, sobre irmão, aqui também nesta minha Bíblia, com nota de pé de página, aqui em Hebreus 5.5 faz referência, portanto, ao Salmo 2.7 e em Hebreus 5.6 ao Salmo 110.4. E volto a dizer, esta Bíblia não foi feita por adventistas. Portanto, quem estudar a exatamente, Bíblia a fundo não pode chegar senão a esta conclusão que vem aqui exposta na exatamente. Só lição. queria chamar a vossa atenção para dois pontos importantes. É aquilo que vem mencionado no final do versículo 3 do capítulo 7, que diz que este Melquisedeque do passado diz no final do versículo 3 que permanece sacerdote para sempre. Permanece sacerdote perpetuamente. O que é que isto quer dizer? A ordem de sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem de sacerdotes que não morre. É uma ordem de sacerdotes que vive para sempre. E aqui no final do versículo 3, isto parece estranho, mas é aquilo que o versículo diz. Este Melquisedeque, que era sem pai, sem mãe, sem genealogia, etc, etc, diz aqui no versículo 3 que permanece sacerdote para sempre. E se prestarem agora atenção ao versículo 8, o versículo 8 diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. O apóstolo Paulo está aqui a dizer no final do versículo 8 que Melquisedeque ainda está vivo. Melquisedeque ainda está vivo e que recebe dízimos ali no céu. Então, ele permanece sacerdote perpetuamente, diz o final do versículo 3, e no final do versículo 8 diz que ele está vivo. Ele vive. E depois, o interessante é que se nós lermos agora o versículo 16, diz que Jesus Cristo foi constituído sumo sacerdote, não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel ou incorruptível. Ou seja, ele foi tornado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem de sacerdotes que tem uma vida incorruptível e indissolúvel. É uma ordem de sacerdotes que tem neste momento a vida eterna. O que é que nós sabemos sobre isto? Quase nada. O que é que nós sabemos? Que um deles é Melquisedeque do Antigo Testamento, que ainda está vivo. E que Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote eternamente, segundo esta ordem de sacerdotes que não morre. Porquê é que Paulo vai buscar isto? Porque a ordem de sacerdotes, segundo a Arónica, morre e os sacerdotes morrem. Mas a ordem de Melquisedeque é uma ordem de sacerdotes que não morre e que vive para sempre. E Jesus foi feito sumo sacerdote segundo esta ordem. Então, este Melquisedeque é alguém de facto muito especial. E não temos aqui o tempo de ver, mas gostei de chamar a vossa atenção para o versículo 3, 8 e 16 do capítulo 7. Porquê é que esta ordem de sacerdotes, essa ordem de Melquisedeque, que são sacerdotes de justiça e de paz, porquê é que esta ordem de sacerdotes é superior? Porquê é que esta ordem à qual Cristo pertence atualmente é superior? Porque o Hebreus diz-nos claramente que é uma ordem sacerdotal que consegue fazer a perfeição moral e espiritual nos crentes, nos adoradores. Onde é que isso está escrito? Nós podemos ver isso, por exemplo, no versículo 11 do próprio capítulo 7. No versículo 11 do capítulo 7, ele diz assim: se portanto a perfeição tivesse sido mediante o sacerdócio levítico, ou de Arão, não é? Pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então, o que é que nós vemos aqui, pelo início do versículo 11, que a perfeição obtém-se através do sacerdócio de Melquisedeque, do qual Cristo é sumo sacerdote. Mas o Melquisedeque do Antigo Testamento era apenas sacerdote, mas Jesus é sumo sacerdote desta ordem de sacerdotes. Há muito para dizer acerca disto, mas já agora deixa-me mencionar mais um versículo. O versículo 19, por exemplo, o versículo 19 diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. O que é que isto quer dizer no início do versículo 19? A lei arónica, ou a lei levítica, nunca aperfeiçoou. Isto está em contraste com o sacerdócio de Melquisedeque, que aperfeiçoou a crente. Ou seja, a perfeição moral e espiritual adquire-se pelo sacerdócio de Melquisedeque, do qual Cristo é subsacerdote. Um outro versículo ainda, o versículo 25. O versículo 25 diz: por isso também pode salvar perfeitamente ou totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É uma ordem de sacerdotes, de sacerdotal, que consegue salvar perfeitamente. Ainda mais, o capítulo 9. Se nós abrirmos o capítulo 9 e o versículo 9, nós vamos ler: e isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem dons e sacrifícios que, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
O que é que isto quer dizer? Que o sacerdócio de Melquisedeque é o oposto disto. O sacerdócio de Melquisedeque consegue aperfeiçoar aquele que presta culto. O sacerdócio levítico ou de Arão não conseguia aperfeiçoar, mas o sacerdócio de Melquisedeque, do qual Cristo é o sumo sacerdote, consegue aperfeiçoar aquele que presta culto. Está no final do versículo 9. Um outro versículo, o versículo 14. O versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa ou a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que é que o sacerdócio de Melquisedeque faz, do qual Cristo é sumo sacerdote? Ele consegue purificar a consciência das obras mortas. Esta é a diferença entre o sacerdócio para o qual Cristo foi ungido, como sumo sacerdote, ou seja, chefe dos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdócio aperfeiçoa, espiritual e moralmente aperfeiçoa o adorador, aperfeiçoa o crente. Ainda mais, olha, abre no capítulo 10, Hebreus ainda no capítulo 10, no versículo 1. O versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros ou vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. O que é que Paulo está aqui a dizer? Que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, torna perfeitos os ofertantes. Isto está em sintonia com estes versículos que nós temos vindo a ler. O versículo 14, deste mesmo capítulo 10, por exemplo, o versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoa para sempre quantos estão sendo santificados. Portanto, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, aperfeiçoa ao crente. Portanto, a tal qualidade espiritual que a última geração também irá atingir na perfeição. Então, nós vemos aqui que o sacerdócio de Melquisedeque é, de facto, muito importante. E há aqui um versículo, é no versículo 11 do capítulo 5. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Hebreus 5:11. Porquanto vos temos tornado tardios em ouvir. Tal como Jesus tinha muitas coisas para explicar aos discípulos que eles não iriam entender porque não estavam prontos, o apóstolo Paulo também tem muitas coisas que dizer sobre Melquisedeque, mas a igreja não estava pronta e ele não explicou, porque ele diz que é difícil de entender. Então, mas uma coisa ele diz: ele está vivo, Melquisedeque está vivo, e foi feito sacerdote segundo o poder de uma vida incorruptível, ou de uma vida sem fim. E por isso é que diz-se que Jesus foi feito segundo essa ordem, que é uma ordem de sacerdotes que não morre. Ok? Mas pronto, isto há muito para dizer sobre isto, ou mesmo isto pouco, mas há mais do que aquilo que os irmãos pensam. Então, é esta a vantagem, as implicações de um sacerdócio superior de Cristo. É que através dele nós conseguimos obter a perfeição moral e espiritual, se nós o quisermos, se nós permitirmos que Deus faça este trabalho em nós. Ok, irmão, vamos ficar por aqui, já esgotámos o nosso tempo e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por todas as evidências, que são tantas e tantas, que nos mostram que a Tua palavra é absolutamente fidedigna. Ó Senhor, como tantos séculos antes da Tua vinda, quando os salmos foram escritos, cerca de 1000 anos antes da Tua primeira vinda, se pôde escrever com tamanha precisão acontecimentos que iriam ser vividos por Ti, que foram vividos por Ti na íntegra, tal e qual como tinham sido previstos. Ó Senhor, verdadeiramente só um Deus maravilhoso poderia prever tudo isso e com a antecedência que foi. Então, Senhor, tudo isto são mais outras evidências que nos dão a certeza absoluta de que estamos perante um livro que não é um livro qualquer, é um livro especial, porque foi escrito por homens sim, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós assim ficamos com a nossa confiança reforçada nesta Tua Palavra e no Deus da Palavra, e que a nossa fé em Ti, Senhor, possa se fortalecer cada vez mais, possamos, Senhor, continuar a ser guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo até àquele supremo dia, Senhor, em que Tu virás com poder e grande glória nas nuvens dos céus, com multidões e multidões de anjos, para vires buscar os Teus escolhidos de todas as épocas da história. Ó Senhor, que nós possamos fazer parte, pela Tua graça e pelo Teu poder, desse grupo, Senhor, que irá para o reino eterno. E que nós possamos, Senhor, nós e todos aqueles que nos ouvem, deixar-nos transformar a cada dia da nossa vida mais e mais à imagem do nosso Salvador.
Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, que assim seja. Irmãos, despedimos-nos mais uma vez. Até para a próxima semana. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe a todos. Até para a semana.